microeconomia heterodoxa e história econômica. E aí, para essa mesa, nós decidimos fazer uma discussão que é a função do Estado como irradiador do desenvolvimento. A dinâmica da nossa palestra será falas de 30 a 40 minutos de cada um dos professores. Depois nós vamos abrir uma sessão de dúvidas. Então, peço que durante o percurso, né, vocês anotem eventuais dúvidas. E acho que é isso. No final, né, eu imagino que todos vocês na entrada receberam uma ficha para o sorteio dos livros. Então, logo depois de toda essa dinâmica, nós vamos poder sortear aí 2 livros para os sortudos. Bom, não quero me alongar demais, então passar a palavra. Pode ser você primeiro, professor Ramon, e aí depois a gente faz uma fala para o professor Gilberto. Vocês têm de 30 a 40 minutos. Obrigado por terem comparecido aqui à nossa mesa do CAS. E é isso. Uma boa mesa, pessoal. Obrigado. Bom dia, pessoal. Estão ouvindo bem? Eu sempre tenho problema com o microfone, então minha vida de cantor de rock foi barrada por isso, né? Então, muito bem. Então, em primeiro lugar, eu agradeço enormemente ao CASE a oportunidade que está me dando de ter aqui um contato aqui com os alunos para trazer algumas das minhas loucuras fora das que já tem que aguentar em sala de aula, né? Então, o que eu queria então é falar um pouco dessa questão do Estado e desenvolvimento, só que aí tem que eu mandei uma apresentação. Posso chamar? Camila? A minha apresentação muito obrigado. Então, só posso fazer uma coisa que eu, que maravilha. Então, como eu não tenho computador aqui, eu vou ficar, para poder enxergar a tela, tá? Eu vou ficar aqui passando os slides e comentando em cima deles, tá? Isso é uma coisa também importante, né? Eu falei para o pessoal assim que mais ou menos minha apresentação estava, digamos, seria uns 40 minutos, vou tentar ver se consigo correr um pouco mais, tá? Mas fazer um pouquinho mais curta, mas a ideia basicamente era isso, tá? Então, eu começo então com isso daqui, certo? A ideia, eu peguei o nome oficial da palestra, né? Dizia a função do Estado como irradiador do desenvolvimento, e os 2 pontinhos são meus, tá? Uma reflexão sobre a América do Sul no século XXI, tá? Para ver se aqui... Então, esse é o esquema da apresentação, tá? Isso vai ficar mais claro quando eu for apresentando, mas a primeira coisa, a ideia é que tem um ponto zero, tá? Que a questão a gente está falando, lembra, né? Irradiador do desenvolvimento, tá? E a pergunta seria isso, ainda desenvolvimento, tá? Porque, como é isso aí, quando pensamos em desenvolvimento, temos que considerar a questão de justiça, certo? Todas as questões. Eu não vou ler os slides, tá? Mas só aqui ficam de fundo para orientação, tá? Mas tem esse problema básico, tá? Qualquer um que tenha feito alguma reflexão mais sobre economia e ecologia, certo? Sabe que o desenvolvimento, por um lado, certo? A ideia do crescimento contínuo, tá? Tem limites, batem limites, certo? O desenvolvimento exige mais recursos naturais e a biosfera tem limites quanto à capacidade de sustentar a vida dos seres humanos, né? E em algum momento a gente sabe que o desenvolvimento tem que parar.
essa ideia de que sempre ir crescendo, é uma ideia insustentável no longo prazo. Certo? E aí tem então propostas que algumas acho são muito interessantes, a ideia de crescimento zero, até a ideia de decrescimento, tal. Eu acho que são ideias que fazem sentido, né? Mas por outro lado nós temos um problema de justiça social, né? Como diz aí, ainda temos que reivindicar melhoras materiais, certo? No mínimo para uma boa parte da humanidade. Vamos supor que a gente diz, olha, tem certo, as sociedades avançadas tal, chegaram num nível material que não seria necessário ir além, certo? Tá? Mas, perfeito, mas só que não todo mundo chegou até lá. Tá? Então, a grande questão é isso, digamos, que a gente tem que pensar no desenvolvimento sem ser o problema da necessidade, certo? Então, a ideia é isso, digamos, que a gente tem que, de alguma maneira, é sensato pensar num freio nas sociedades desenvolvidas, mas ainda temos que pegar, certo? Todo mundo tem que chegar a esse nível, certo? De satisfação, tá? Tem aquela ideia que sempre me enfio nas minhas aulas, tá? A ideia do paradoxo de Easter, a ideia de que a partir de um certo momento, tá? Dinheiro não traz mais felicidade, tá? As evidências são de que há essa relação, mais dinheiro traz mais felicidade, é verdadeira, certo? Até um certo nível de renda, tá? A partir daí, as evidências mostram que uma renda maior não aumenta o nível de felicidade médio das pessoas, com todas essas maneiras de medir do pessoal da economia da felicidade, são uma história longa, tá? Mas se a gente acredita que pode se medir a felicidade, a ideia é que o paradoxo disso também diz, perfeito, há uma correlação positiva entre aumento da renda, aumento da felicidade, até um certo ponto, depois a coisa fica horizontal, certo? Então, os problemas do crescimento e desenvolvimento são diferentes em diferentes regiões, certo? E nos países em desenvolvimento, a necessidade de desenvolver continua sendo válida. Paradoxalmente, países em desenvolvimento precisam chegar nesse nível onde o desenvolvimento já não seja mais necessário, certo? Como digo aqui, assumo que não seja contraditório querer fazer o possível por explorar o pré-sal e ao mesmo tempo defender um modelo de funcionamento das sociedades que seja menos dependente dos combustíveis fósseis, tá? Espero que vocês não achem uma maluquice contraditória, tá? Mas eu acho que é razoável defender essas duas coisas simultaneamente, tá? Portanto, no Brasil, em toda a América do Sul, o desenvolvimento continua sendo fundamental e o papel do Estado, o que vamos ver aqui, é que o papel do Estado como promotor do desenvolvimento é crucial e na América do Sul, nas últimas décadas, do meu ponto de vista, isso ficou mais do que evidente, tá? Então, o espírito da apresentação de hoje, tá? Isso aqui, aceitando a necessidade de desenvolvimento da América do Sul, vou tentar responder a questão do papel do Estado no desenvolvimento, que é o tema geral dessa sessão, dessa mesa aqui, mas, insisto, vou focar numa questão específica, tá? Vou tentar ver como ficou, então, essa questão do Estado de desenvolvimento na América do Sul nos últimos 30 anos, tá? 35 anos. Né? Então, responder a questão do papel do Estado no desenvolvimento, olhando para a experiência recente dos países da região, na qual alguns governos progressistas tentaram, através da intervenção do Estado, promover o desenvolvimento e assim conseguir maior justiça social. Ainda vou aprender a usar o ponto vermelhinho aqui, então, por enquanto vai a mão, mas eu vou tentar usar o laser para ser mais high-tech. High-tech não tanto, né? Mas tudo bem, vamos nessa. Então, minha ideia é, essa sessão chama isso
neoliberalismo e a maré cor-de-rosa, uma tradução horrível, tá? Mas o pessoal nos diversas publicações internacionais, então, falaram governos progressistas da América do Sul dos anos 2000, tá? Chamaram uma palavra que em inglês é mais curtinha, só, de a pink tide, né? Então eu traduzi literalmente como a maré cor-de-rosa, tá? Peguei essa expressão literalmente, tá? Então, e a ideia básica é que a América Latina nos últimos 35 anos, 40 anos, tá? Tem estado numa montanha russa, tá? Uma vida muito emocionante, tá? A gente cresce, cai, cresce, cai. Então, realmente, a montanha russa, acho que para mim, uma ótima analogia de que está acontecendo com as sociedades sul-americanas nesses últimos anos, tá? Então, veja, o começo da montanha russa, começo dos anos 90, os países da América do Sul embarcam no neoliberalismo, o consenso de Washington, tá? Aí, no começo do neoliberalismo, tudo bem, tudo maravilha, tá? Só que, no meio da década, a coisa começa a complicar. Aí tem uma reversão, certo? E aí volta um período de optimismo com políticas completamente diferentes, que são chamadas maré cor-de-rosa. Ou seja, a gente sai do neoliberalismo e entra com governos que são mais ou menos progressistas, mais ou menos de esquerda. Vamos ver que tem assim uma diferença, então, mas em princípio, tá? Esses governos têm apoio popular, promovem um período de crescimento bastante continuado, com queda das desigualdades, políticas sociais, preocupações ambientais, e em todos os casos há uma reivindicação do papel do Estado como organizador, certo? Como uma peça fundamental para a gente conseguir recuperar o caminho do desenvolvimento, certo? Mas em algum momento, em diferentes países, diferentes momentos, tá? Essa maré cor-de-rosa se reverte, tá? Voltam, na maioria dos casos, governos neoliberais ou liberais, então. Mas o que é curioso é que esses próprios governos, tá? Também não conseguem sustentação, tá? Então aí voltam governos progressistas, tá? Que às vezes voltam governos liberais. Então, digamos, em realidade a gente está nessa maré, certo, cor-de-rosa, tá? Está com uma montanha russa, tá? Que depende do país, tá? Mas essencialmente tem essa ideia. Se passa de euforia a depressão, a nova euforia, nova depressão, nova euforia, tá? Então, é muito bem. Então, aqui temos a maré cor-de-rosa localizada no tempo e no espaço, tá? Como digo aqui, talvez o nome maré cor-de-rosa não seja mais adequado, tem sido utilizado com frequência, foi pensado por governos progressistas da primeira década do século XXI, aqui eu estendo para posteriores, certo? Aqui pus em preto, tá? Os que posso dizer, não, realmente são parte da maré cor-de-rosa, em azul clarinho, são que, embora não sejam exatamente a maré cor-de-rosa, são governos mais progressistas do que outros que teve nesses países, tá? Então, veja, aqui tem as datas, tá? Vejam que, teoricamente, eu estou dizendo, hoje tem 5 países dos 10 da América do Sul, tá? Eu não estou considerando nem o Suriname, nem a Guiana, que obviamente é muito menos a Guiana francesa, que é parte da França, né? Então, dos 10 países da América do Sul, também não estou considerando o México, não estou considerando os países centro-americanos. Tá? Aqui, em meu trabalho se concentra nos 10 países da América do Sul, tá? Então, veja, todos eles em algum momento, tá? E com variações muito grandes, tá? Uma coisa seria falar isso do Chile da Bachelet e outra coisa da Venezuela do Maduro, tá? São regimes assim, bastante diferentes, contraditórios, tá? Mas em geral estão caracterizados por uma certa oposição, no mínimo, às políticas neoliberais, tá? Muito bem. Então, de onde sai essa bendita montanha russa, tá?
que digo que a América do Sul, na Divisão Internacional do Trabalho, foi, digamos, obviamente, a Divisão Internacional do Trabalho na América do Sul tem um papel tradicional de ser o país agroexportador. Aí vem as experiências da CEPAL, aí o Estado assume um papel mais ativo, então, digamos, os países se industrializam, os graus de sucesso desse processo de industrialização são diferentes, certo? Mas o que em todos os casos acontece é uma oposição às políticas de industrialização, em todos os grupos de interesse que se opõem a essa situação, certo? Pelo poder, digamos, da organização dos sindicatos, certo? As políticas sociais, tá? Então você tem uma série de reações contra isso, dos quais talvez os casos mais típicos são as ditaduras do Pinochet no Chile, do Videla na Argentina, certo? A ditadura civil do Uruguai, tá? Para não falar do caso brasileiro, que é um caso mais complexo, que mistura também um certo estímulo de industrialização, tá? Mas isso, o caso paradigmático é Pinochet e Videla, certo? Então, mas toda essa combinação de políticas neoliberais com endividamento, aumenta o endividamento, chega à crise da dívida. A crise da dívida, mesmo com a redemocratização, não consegue, digamos, reencaminhar a situação econômica rumo ao desenvolvimento. Ou seja, você recupera a democracia, mas não recupera o desenvolvimento. Isso leva a década perdida dos anos 80, a crise tipicamente na virada dos 80 para os 90, e aí vem, inclusive, também vinculado com a situação internacional, a queda do muro de Berlim e tal. Então você chega nos anos do fim da história, tá? Os anos do consenso neoliberal, os anos do consenso de Washington, certo? Do início dos 90, tá? Então, então veja, aí quando começa, então, esse é o começo da minha história, tá? O começo da montanha russa que eu quero pegar. Você pode pensar na montanha russa anterior, tá? Mas eu estou pegando a minha montanha russa, começa em 1990, tá? Então eu digo, perfeito. Então, as verdades neoliberais passam a ser quase que unanimemente aceitas nesse período. Então, ninguém discute que é necessário fazer certas coisas, tá? Diz, a única solução para os países da América do Sul seria adotar fielmente as políticas neoliberais, porque está a visão da chamada TINA, tá? There is no alternative, não tem alternativa que não seja seguir essas políticas, tá? E passa a ser a interpretação que todo o mal que tinha acontecido na América Latina é porque a América do Sul, tá? A América do Sul tinha adotado políticas anti-mercado, certo? E essas políticas populistas, tal, em todo caso diz, olha, é para favorecer grupos específicos, grupos de elite, no qual também se podem incluir os operários sindicalizados, tá? Então, todas significam distorções no mercado. A grande solução é liberalizar tudo, privatizar, certo? Bárbaro. Então, isso aí é feito no começo dos 90, tá? Aí a coisa parece funcionar, tá? Mas começa a cair na metade da década, e aqui uma estatística, tá? Em 1999, para pegar um ano do fim da década simbólica dos 90, tá? Em todos eles, em todos os países da América do Sul, a taxa de crescimento é menor do que a média da década de 90, certo? O sea, portanto, teve essa ideia do crescimento, tá? Começou bem, mas evidentemente essa proposta do consenso de Washington não conseguiu sustentar esse crescimento. Quando chegamos ao final da década, o crescimento é entre nulo e pífio. Muito bem. E em muitos países tem crises políticas. O caso mais típico da Argentina
da virada em 90, hacia a crise de 2001 na Argentina, mas tem as grandes revoltas em Equador em 99, antes, aqui, digamos, no Brasil tem também a crise de começo de 99, sem grandes manifestações públicas, mas com, digamos, também um período de crise. Mas, então, o negócio é esse, você tem crises políticas, tá? E aí, então, onde eu quero entrar com uma questão teórica, tá? Até aqui andei pintando um quadro, se você quiser, eu gosto muito de fazer essa separação, mas, quer dizer, até aqui tentei falar de fatos, tá? Aqui vou tentar jogar uma interpretação teórica para tentarmos entender esse fato, tá? E aqui os que já foram meus alunos, já devem ter me ouvido falar da minha certa importância para a minha leitura de como funciona o mundo a partir então, da obra do Carpolani, tá? Então eu vou pegar um conceito do Carpolani, que é esse conceito chamado movimento duplo, tá? O movimento duplo é produzido pela tensão causada pelo impulso aos mercados para se expandirem e a reação da sociedade para se defender contra as consequências potencialmente insuportáveis dessa mesma expansão. Então, a resposta da sociedade origina uma série de movimentos e contra-movimentos que constituem um movimento duplo, certo? Então, veja, qual é a ideia? Você tem os mercados, tá? Desempenham um papel super importante na sociedade, tá? Mas não são a sociedade, tá? Ao contrário, os mercados tendem a substituir a sociedade, tá? E a fazer passar pelos mercados coisas que não deveriam passar por coisas que não foram feitas pelos mercados, que já vou falar disso em alguns minutinhos, tá? Mas então, a ideia é que aí fica uma tensão, tá? Os mercados tentam se expandir, a sociedade controla. O mercado se expande, a sociedade controla, tenta reduzir. Então, essa tensão, tá? De expansão, controle sobre os mercados, é o microfone que essa tendência de expansão e controle sobre os mercados, aí dá para ouvir ou não? Posso dispensar o microfone? Depois reclame aí se for o caso, tá? Por isso aí, nunca seria mijar. Mas então, a ideia é que era proibido das crianças, claro. Então, o que eu digo é que então, você tem esse processo de expansão e contração do mercado, isso é o que o Polanyi chama duplo movimento. Para mim, é fundamental para entender como funcionam todas as sociedades, em quase a interpretação da história do século XIX em diante. Tá? Com esse conceito de duplo movimento fica, para mim, muito mais certo. Agora, como que ideia? O que são os mercados? Os mercados são um padrão institucional que existe para canalizar o princípio da troca. Ou seja, é uma coisa que existe quase de milênios, certo? Ou seja, é muito anterior à sociedade capitalista do mercado. Então, mercados existem, certo? Mas a diferença é que vai ter um momento em que as sociedades passam a ser controladas pelos mercados. Tá? O mercado serve para permitir que o princípio da troca opere, tá? Mas quando sai de controle e cria uma esfera própria, o sistema econômico se pode descolar, descender do restante da sociedade. Certo? Eu digo, ao longo da história da humanidade, eu estou querendo criar uma parte conceitual para dizer, vamos entender o que aconteceu na América do Sul no século XX, essa briga, sobretudo no começo do século XX, tá? Essa briga entre o mercado e o Estado, tá? A partir do... Eu interpreto isso a partir da minha leitura do Polanyi. Tá? Então, ao longo da história da humanidade, da Revolução Industrial, os mercados eram controlados, certo? Mas uma longa luta política levou à liberação dos mercados e à criação da sociedade de mercado. Tá? Uma coisa específica do século XIX. Uma sociedade onde os mercados essencialmente são a maneira
a través da qual se faz toda a atividade econômica. Décadas mais tarde ponemos próprios números. O sistema de mercado deveria ser um fracasso. Então, a primeira frase da grande transformação, certo? A civilização do século XIX colapsou, certo? Ou seja, deixar os mercados tomando conta de tudo cria problemas. Né? Mas, apesar disso, Polanyi escreve a grande transformação nos anos 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Onde a fase chama-se de keynesianismo, de recuperação do Estado. Né? Ele diz, olha, aquela sociedade de mercado já foi. Né? Só que Polanyi morreu em 64, né? Ele não viu o filme que vinha depois, né? Onde os mercados conseguem se recuperar, certo? E voltar a controlar a sociedade. Né? Novos períodos de discussão. Aí, os mercados descolaram-se novamente, mas por outro lado, tem novos períodos de tentar controlar os mercados, né? A partir dos anos 90, né? Los quais as manifestações que teve assim, para lembrar, assim, as grandes passeatas contra a globalização, né? No fim dos anos 2000, tá? Ou se você quiser, desde coisas muito diferentes, tá? As diferentes reações que tem a globalização extremada, algumas das quais podem ser, digamos, progressistas, outras que são bastante mais, assim, problemáticas, tá? Mas que de alguma maneira são dizer, olha, a gente, nós queremos parar, tá? Esse movimento de globalização, esse momento onde os mercados tomam conta dele. Tá? Então, os contra-movimentos são reações da sociedade, que em muitos casos podem ser canalizadas através do Estado, certo? Mas uma coisa curiosa que tem, por isso que a gente chama do neoliberalismo, não liberalismo tradicional, porque o neoliberalismo é um tipo de liberalismo que usa o Estado para deliberadamente destruir, certo? Atacar, certo? As políticas sociais. Então, essa nova fase então, do neoliberalismo, certo? Significa que você utiliza o Estado, tá? Como arma para, digamos, defender os mercados. Tá? Muito bem. Então, agora tem uma questão fundamental. Para que servem os mercados? Tá? Os mercados, a ideia é que servem para transacionar os bens que são feitos para os mercados. Tá? Se eu sou um produtor de batatas, tá? Se minha produção são 10 toneladas de batata, eu não espero passar a vida só comendo 10 toneladas de batata. Tá? Eu espero ter roupa, espero ter entradas para show de rock, tal, que for. Quer dizer que eu tenho que conseguir, então, eu produzo batatas para o mercado, certo? Então, perfeito. Então, os mercados que los mercados pasan un monte de cosas. ¿Tá? O problema con los mercados es a creación de mercadorias ficticias. ¿Tá? O sea, cuando você, a través do mercado, ¿tá? Você comercializa coisas que não foram feitas para serem comercializadas. O que é o que não foi feito para ser comercializado? ¿Tá? Segundo Polanyi, tem 3 mercadorias ficticias. A terra, que é o meio ambiente humano. Trabalho, que é uma maneira de se referir a nós mesmos, nós não fomos feitas para sermos vendidos no mercado. Tá? E o dinheiro, que o símbolo de troca também não é uma coisa para ser comercializada, certo? Mas o que eu acho que essa lista de mercadorias fictícias que Polanyi fez nos anos 40, tá? Poderia ser expandida com outras coisas que também não foram feitas para serem compradas e vendidas, certo? Né? A educação, a saúde e o direito à aposentadoria. Tá? E os welfare states, né, conseguiram oferecer acesso a esse direito fora do mercado. Mas o neoliberalismo tenta voltar a que essas coisas, educação, saúde, direito à aposentadoria, passe a ser mercadorias transacionadas nos mercados. Tá? Então, aqui esse sobre o por meu carro vamos para então a ideia é que veja
dizendo uma coisa fundamental sobre o papel do Estado. Então, eu gosto muito dessa citação do comunista, mais um artigo meu, tá? Que diz: como a gente pode entender o Estado? O Estado foi transformado radicalmente en relación ao que Marx caracterizó como comité executivo da clase dominante para pasar a ser un instrumento efectivo das masas para limitar a capacidade das élites en tentar capturar parcelas excesivas da agenda da riqueza e dos privilegios. O Estado democrático, ¿tá? Sería un instrumento que pode permitir que as maiorias populares, ¿tá?, usen o aparelho do Estado a seu favor. Tá? E aqui teve alguma legislação social, certo? Todo mundo em América Latina, certo? Tá? Pastor, está aqui o neoliberalismo, certo? Afirma que as pessoas não podiam esperar que o Estado fornecesse esse direito, tá? Então, portanto, a ideia, então, quando a gente fala hoje sobre o gasto público, educação, saúde, aposentadoria, então, acaba falando muito mais como uma... Olha que problema, o Estado tem que gastar nisso, né? Não olha como uma coisa do Estado, você tem que fornecer isso para as pessoas, tá? Mas é muito... aqui, rapidamente, nos anos 90, na América do Sul, o crescimento alcançou a primeira metade, então, na época, o país que cresceu mais foi o Chile, tá? Era no começo dos anos 90, curiosamente o Chile, por mais que seja de progressismo meio light, tá? Era o único país que tinha um governo mais ou menos que se dizia vinculado com as tradições de esquerda, tá? E foi o que mais cresceu, tá? Aí, o grande marco da maré cor-de-rosa são as eleições aqui. Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, Evo, Correia. Ultimamente, se você quiser, países que nunca tinham tido governos progressistas, agora Boric foi eleito no Chile, Petro na Colômbia, tá? Mas então, em que consiste a tal da maré cor-de-rosa, certo? O que querem ser governos progressistas contra o papel do Estado? Então, a ideia é que esse governo progressista, tá, tem uma confiança crescente no papel do Estado como fornecedor de serviços, certo? De fazer políticas de renda, tá? Uma esperança nos mercados internos, certo? Industrialização, mais mercados internos, não somente servir como plataforma de exportação, certo? Tem uma aparição das políticas industriais, certo? Inclusive nós estamos vendo agora essa polêmica que surgiu agora no Brasil, certo? Uma volta das empresas estatais, tá? Que tinham sido demonizadas, aí depois voltaram. Aí, vejam o caso da Petrobras, certo? Foi mal vista assim, nos anos 90, passa a ser o carro-chefe de desenvolvimento em 2010, né? Aí passa a ser demonizada como antro central da corrupção nos anos 15 a 20 e pouco, e agora volta a ser vista como uma grande possibilidade de desenvolvimento. Tá? Um caso que eu gostaria de destacar é que o Fundo de Pensão da Argentina se capitalizou, foi criada uma fundo de pensão particular, assim, privado, desculpa, nos anos 90, tá? E no fim dos anos 2020, da década dos 00, tá? Esses fundos de pensão foram reestatizados, certo? Então, muito bem, então, foram criadas políticas de renda, certo? Diminuir a concentração de renda, teve mais preocupações com o meio ambiente, tá? Em particular, temos o caso de Bolívia e Equador, países, por exemplo, governos mais radicais, se você quiser, com uma forte tradição indígena, tá? Introduzir o conceito de viver bem de sua legislação, tá? E aqui tem um quadro que acho bem interessante. Aqui, o quadro vai só de 19, tá? Eu não quis atualizar, mas no meio disso tinha pandemia fez distorcer todas as... Então, veja, aqui estou pegando todos os países entre 90 e 2019, tá? A taxa de crescimento média desses países, tá? Nesse período,
comparo os anos que tinha governo da Maré Cor-de-Rosa com anos de outro tipo de governo. Tá? E em todos os países a taxa de crescimento, tirando o Peru e a Venezuela, tá? Em todos os países a taxa de crescimento é maior quando você tem a Maré Cor-de-Rosa que quando você tem um outro tipo de governo. O que eu disse agora? Minha interpretação, tá? Que, digamos, aquela ideia, não, o governo progressista acaba sendo um governo que não consegue, o capitalismo precisa, certo, para crescer um governo liberal, certo? Não se verifica na prática. Então, en realidad, para administrar propias economías capitalistas de mercado, como se quiser llamar, elas vão melhor con gobiernos progresistas que con gobiernos conservadores. ¿Tá? Vamos y certamente, digamos, un movimiento justo, ¿tá? Serve para entender por qué que então, meu controle que a partir do momento que eu comecei a minha palestra, faltam 7 minutos, vou acabar em 7 minutos. Não? É isso, os governos, o ducto movimento, certo? Conseguiu explicar, tá? Porque estamos, em algum momento, esse, um certo fracasso, assim, como uma paquera, assim, no bom desempenho dos governos progressistas, e o duplo movimento está mostrando isso, o mercado aproveita, tá? Para se expandir novamente, certo? Tá? Uma coisa importante é isso, a gente não pode esquecer também a situação internacional, não é só uma questão de políticas nacionais que explica o desempenho das economias, tá? Mas, o que eu digo, por exemplo, en 2009, los 3 países de América Latina tuvieron queda en el crecimiento, desde 5 tuvieron que cesar, o sea, crecimiento negativo. ¿A qué creo? Azar, ¿sabes? La de cima, no estaba de ayer. No, la idea es que hay una crisis internacional, ¿no? Que lleva a que todos los países disminuyan el ritmo de crecimiento, más o que interesante, ¿no? Que o governo nacional tem margem de manobra, não? Em particular, a taxa de crescimento na Argentina, no Brasil, em 2010, foram anos de crescimento muito acima da média, tá? Em grande parte promovido por políticas nacionais que tiveram sucesso e conseguiram, certo? Responder à crise de 2009. Tá? No caso brasileiro, é paradigmático, é o ano que a The Economist põe a famosa capa do Cristo Redentor explicando um foguete, então, muito bem. Então, mas o que eu digo que o problema foi que essas mudanças não se consolidaram. Se tem uma série de políticas importantes, governos progressistas, mas que não conseguiram fazer alterações mais estruturais, certo? Também é questionável até onde esse próprio governo tinha condições e tinha vontade de fazer reformas mais de fundo, certo? Tá? Mas a ideia é que, então, parte dessas mudanças mostraram ser mais ou menos insustentáveis e foram revertidas novamente no duplo movimento, quando volta a uma neoliberal, boa parte dessas políticas acaba indo para o vinagre. Tá? Então, para fechar aqui, são 4 pontos, tá? Que eu queria fechar. Algumas lições, se chamar assim, reflexões, certo? A partir das 2 primeiras décadas para a década dos anos 20, a nossa. Tá? Estamos no meio, quase no meio, um terço dela da volta. Tá? Então, primeira coisa, o sustento político efetivo dos governos da Maré Cor-de-Rosa demostrou ser mais fraco do que se imagina, certo? Porque você tem vários casos de alianças amplas, então você tem um governo com liderança progressista, mas que acaba tendo uma frente muito ampla. Essa frente muito ampla acaba incluindo elementos mais conservadores que, quando a situação complica, os caras
vira a casaca, digamos, e permite golpes parlamentares. Claro, seja, obviamente aqui não precisamos ir muito longe para procurar um exemplo, mas teve o caso do Lugo no Paraguai, teve vários casos no Peru, agora em Castilho, no Peru, certo? Ou seja, se você tem um governo executivo de esquerda, mas parlamento com uma aliança, sabe? Onde tem muitos conservadores, permite golpes parlamentares. Teve, obviamente, casos particulares políticos, estando no governo, adotaron políticas completamente opostas para que se les fueron electos, el caso de Moreno en Ecuador, ¿cierto? Debe casos como la Bolivia, donde las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel tradicional, cuidado contra Evo Morales o contra Gianniani, ¿cierto? Mas uma coisa importante é isso é perfeito. Mas se você tem executivo e legislativo, ainda pode não ser suficiente. Você tem o caso, você pode pensar no chamado lawfare, certo? A ideia de que os governos, com poder, exemplo, judiciário, a mídia, tal, consigam reverter a coisa, apesar do executivo e do legislativo estarem apoiando governos progressistas. Tá? Terceira coisa, nós faltam dois slides, então. Durante a maré Corremosa existe uma esperança implícita de que as reformas sociais pudessem ser implementadas sem mexerlas em grande medida com as estruturas econômicas. Evidentemente se viu que as reformas precisavam ser mais profundas e inclusive que boa parte dos governos neoliberais depois assumiram as políticas, chama-se as políticas que tinham sido dos governos progressistas. O caso mais típico era na Argentina, quando foi um exemplo que conheça, quando se teve as políticas assim, de Bolsa Família, que foram implementadas pelo governo de Néstor Kirchner, continuadas pela Cristina, mas quando vem o Macri, ele libera um monte de coisas, mas ele mantém, por exemplo, as políticas tipo Bolsa Família. Agora o Milei está acabando o poema, que se outra coisa. E aqui tem um conceito que eu acho muito interessante do economista chileno, professor de Cambridge, o Gabriel Paulo, que ele fala que a gente está num momento gramsciano, é uma situação na qual o velho morre, mas o novo não encontra uma maneira de nascer. Se você toma atenção, está tendo uma mudança, evidentemente tem algum regime tradicional está indo mal, mas você não consegue reverter e fazer com que o novo ganhe. E aqui para fechar, eu digo que há três dimensões do movimento duplo, para apoiar. Uma coisa é intervir nos mercados, certo? Por exemplo, estabelecendo um salário mínimo, uma intervenção no mercado. Outra coisa é o limite dos mercados. Então, se isso é de evidência social, uma coisa se diz, não, aqui, se o salário mínimo, etc., vai ter um mercado que funciona, tem que pagar o mínimo tanto, por evidência social, e dizer, não, veja, tem certas coisas que não vão ser resolvidas via mercado. Mas uma terceira coisa é reverter a mercantilização, certo? Por exemplo, a questão de aumentar a reforma agrária, dar impulso à economia solidária, seriam medidas contra a mercantilização. Então, pode sugerir que o governo da Maré Cor-de-Rosa foram generosos em suas intervenções, moderados em suas limitações e muito tímidos em suas tentativas de impedir ou reverter, especialmente nos casos da Argentina e do Brasil, certo? A questão final, certo? Acabo com isso. Será esse o momento, se misturando o momento gramsciano de Obama, com todo o que falamos do duplo movimento do CONAC, no qual a força do movimento duplo consiga fazer com que alguma coisa nova surja. Muito obrigado. Bom, agradecer ao professor. Então agora nós vamos para a fala do professor Gilberto. Você precisa de um microfone, professor? Ou... Microfone, né?
dar uma voltar aqui para não me perder meia hora, né? Bom, pessoal, eu quero dar um bom dia para vocês, agradecer imensamente o pessoal do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas, do Bacharelado de Ciências Econômicas, pelo convite. Oi. Bom, vocês ouviram o que eu falei, meu bom dia, vou passar por mal educado aqui. Então eu quero agradecer imensamente o convite de vocês para participar dessa semana. Para mim é uma honra participar ao lado aqui do professor Ramon. O professor Ramon é um dos responsáveis por eu estar aqui. Ele compôs a banca do concurso do qual eu participei há 12 longos anos. Então qualquer reclamação sobre a minha palestra, queixam-se com ele. Tá? Ele é o avalista aí dessa... Esse foi meu ponto alto de participação. E é muito bom falar depois do professor Ramon, porque o professor Ramon dá uma desbastada no terreno. Nós lemos os mesmos livros, ele pelo visto não sabia, também um aficionado do livro A Grande Transformação do Karl Polanyi, que é de fato, é um pequeno, ele não é um livro grande, ele não tem 300 páginas, mas é um livro definidor para o exame da passagem da economia liberal do século XIX até a crise que ela vive no início da Primeira Guerra Mundial. O Polanyi, eu nunca sei se ele é austríaco ou é húngaro, ele nasceu em Viena, mas na época do Império Austro-Húngaro. Então às vezes eu falo que ele é húngaro, ele fala, não, ele é austríaco, eu falo o contrário, ele é húngaro, mas ele escreveu A Grande Transformação em 1944 nos Estados Unidos, e é dessas obras de virada que ajudam a gente a entender o tempo. Tem poucos livros assim, se a gente peneirar, publica-se muito, mas há poucas obras definidoras de você entender, ter chave do entendimento de um momento histórico, do momento econômico. Eu vou falar do Polanyi mais adiante um pouco, e eu quero dizer o seguinte, a mesa, a função do Estado como irradiador do desenvolvimento, eu acho muito bom no momento em que a gente está, no momento em que a gente tem dois eventos muito importantes aqui no Brasil e na Argentina. Primeiro, pegando pela Argentina, essa ideia do anarcocapitalismo, do ultraliberalismo. Eu já conversei bastante com o professor Ramon. Eles estão vivendo a nossa maldição de ter a extrema-direita no governo. E uma extrema-direita na Argentina muito mais agressiva, me parece, em termos econômicos, em termos democráticos, do que o Brasil. E o segundo é o lançamento, há pouco mais de um mês, desse projeto Nova Indústria Brasil, pelo governo federal, em especial pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Eu quero ressaltar só o seguinte, eu me senti extremamente honrado com o convite, antes de começar, porque eu não sou economista, eu sou historiador. Embora estude economia e tal, eu não sou economista, então eu quero falar alguns aspectos de história econômica. Para a gente conceituar o papel do Estado no desenvolvimento, eu quero rápido, eu não vou ter PowerPoint, né? Eu vou aqui de gogó nesse meu tempo que me resta. Se a gente falar do papel do Estado como irradiador do desenvolvimento, eu quero brevemente conceituar o que é Estado e o que é desenvolvimento, para a gente não entrar na quimera que a mídia faz, no terrorismo quase que a mídia faz, de que o Estado seria um fardo para o desenvolvimento, que o Estado seria um peso e que a sociedade teria que se livrar desse Estado, torná-lo mais leve, torná-lo que o Estado tem que dar liberdade para os agentes econômicos agirem e poderem criar ciclos virtuosos de crescimento e desenvolvimento. Isso, evidentemente, é uma mentira, porque o Estado é um pacto social, mais do que, como o Ramon corretamente alerta ali, numa citação que ele faz, mais do que o Estado ser o comitê organizador das classes dominantes, o comitê organizador da opressão, que são duas linhas famosas do Manifesto Comunista do Marx e do Engels, em 1848, mais do que isso, e mesmo no marxismo, o entendimento do que é o Estado,
evoluiu muito, e quem deu uma grande contribuição foi outro autor que o Ramon também cita, que é o Gramsci, o Estado como espaço público da disputa política. Mas o Estado, na verdade, é uma criação humana, é um pacto social para organizar, na Idade Média, quando surge o Estado moderno, no final da Idade Média e do Renascimento, o Estado é o organizador da produção, o Estado é o organizador da produção capitalista, e o Estado é o criador do mercado. Não é que o Estado se opõe ao mercado, essa antinomia, essa dicotomia que se faz, o Estado ou o mercado, tem atividades que o mercado pode agir melhor do que o Estado, é a mesma coisa que você falar, uma laranja pode ser melhor que um B-17, para pegar um avião que está na moda aí por causa do Masters of the Air, mas um B-17 é melhor que a laranja. Não existe termo de comparação. Você pode comparar o FABC com outra universidade. Você não pode comparar a UFABC com uma bateria de lítio. Você tem categorias de comparação. O Estado não tem nenhuma norma de comparação com a sociedade, porque se o Estado é um pacto social firmado no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, para justamente organizar a produção, e tem uma frase muito interessante de um cientista político canadense morto nos anos, tem acho que uns 20 anos, que é o Robert Cox. O Cox tem um livro muito interessante que nunca foi editado no Brasil, que chama-se Production Power and World e Ordem Mundial. Production Power and World Order. Poder, produção e ordem mundial. E logo no início do livro, ele conceitua o poder, que na verdade é o poder do Estado, dizendo o seguinte: o poder é criado para organizar a produção, mas a evolução da produção determina as transformações no Estado. O Estado hoje não é o mesmo Estado do final da Idade Média, do começo da criação dos Estados após a Paz de Westfália, em 1648. O Estado hoje é diferente. Mas o papel do poder público, quando ele fala poder, ele está dizendo poder público, é o seguinte: é de normatizar regras para que a produção, para que o comércio, para que a atividade econômica fluísse. A primeira questão que o Estado vai se debruçar é a propriedade. Como é que eu vou organizar a produção a partir de um local onde essa produção é emanada? Então o Estado estabelece a propriedade. O Estado cria o mecanismo de troca. A gente pode discutir 1000 conceitos que a moeda pode ter, mas ela é criada, avalizada e legitimada pelo Estado. Não existe moeda privada. Não, mas existe o Bitcoin. Sim, o Bitcoin, como é que você vai? O Bitcoin está valendo aí $5.000. Pronto, você já ligou o Bitcoin ao Estado. Você, não, mas tem papéis recebíveis do banco tal, não sei, sim, quanto é que estão valendo? Estão valendo não sei quantos R$1.000. Bom, pronto, você falou do Estado. Então, o principal instrumento de intervenção do Estado no mercado, o principal instrumento de intervenção do Estado no desenvolvimento é a moeda. E o Estado legitima a moeda porque o Estado emite a moeda e o Estado recebe os impostos que ele recolhe de cada um de nós nessa mesma moeda. Então, o Estado está permanentemente intervindo na sociedade, intervindo na economia, intervindo no mercado. Não existe mercado sem Estado. E o Estado, esse pacto social vai mudando à medida que o tempo passa, à medida em que a economia capitalista vai evoluindo. Então, para uma economia concorrencial do mercantilismo, o tipo de Estado guardava muito do Estado feudal nos anos 1500, 1600. O Estado do capital monopolista que surge com a Revolução Industrial é um Estado reconfigurado, um Estado muito maior, muito mais poderoso, com capacidade de intervenção, com normatização das relações de produção, com normatização das relações de troca, com normalização do sistema bancário, enfim, você não existe, absolutamente não existe isso que o professor Ramon fala, de que o neoliberalismo não reduz o papel do Estado, o neoliberalismo não quer o Estado mínimo, o neoliberalismo tem uma nova agenda para o Estado. Imagina, um Estado como o brasileiro, que tem uma dívida pública de quase 80% do PIB, uma dívida que deve estar aí em torno de, o PIB brasileiro está em 4 trilhões,
A dívida brasileira deve ser 3 trilhões e pouco. Dívida não quer dizer que esse Estado está com um rombo. Não, esse Estado tem uma capacidade de levantar crédito na sociedade de 3 trilhões de reais. Isso não é um fator de redução do papel do Estado, mostra o poder que o Estado tem perante a sociedade. Se eu chegar para você e pedir R$5, o professor paga um pouco mais, eu quero R$15 emprestado de alguém aí para comer aqui no RU, para almoçar aqui no RU, eu consigo fácil. Me empresta 100 mil para eu comprar um carro? Pouca gente, se eu for ao banco, o banco vai me emprestar, eu vou ter que dar 1000 mostras de que eu tenho capacidade de levantar esse crédito, que eu vou pagar, que eu tenho capacidade de... Então, ter dívida é uma demonstração da sua capacidade de levantar crédito. Quando o Estado tem esse grau de endividamento, isso não é uma fraqueza do Estado, isso é uma demonstração de força, de tamanho, de escala e de solvência a longo prazo. Quer dizer, eu posso pagar isso. Eu falo essa questão do Estado só para mostrar o seguinte: o Estado não é um fardo. A ideia do Estado fardo é uma ideia muito moderna, uma ideia muito nova, uma ideia do final dos anos 40, com o Frederick Hayek, que falava, os primeiros formuladores do ultraliberalismo, do peso do Estado. Mas isso se populariza depois do Consenso de Washington. O Estado é um peso, pelo amor de Deus, esse Estado que nos sufoca e tal. Isso não existe na ciência econômica séria. A segunda questão é o que é, então o Estado é um pacto social. Eu não posso abstrair, não posso eliminar e tal, então ele vai ter, estruturalmente, ontologicamente, o Estado é um interventor, é um organizador da produção, é um organizador da economia, é um organizador do mercado. Porque se ele não estabelece regras, as regras não são aceitas por todos, o mercado perde a credibilidade. O segundo que é desenvolvimento. E aqui eu vou me fixar num dos grandes teóricos, talvez um dos maiores teóricos da história do desenvolvimento, que é o Celso Furtado. O Celso Furtado, eu sempre digo, para mim, uma das maiores maneiras de você desmascarar o que é o Prêmio Nobel é você perceber que o Celso Furtado nunca foi sequer cogitado pelo Prêmio Nobel, sendo um economista absolutamente genial do sul do mundo. Um economista que foi ele e o Prebisch, o argentino, que não deixou o professor Ramon de fora, irmanado sempre. Criar uma teoria do desenvolvimento do sul do mundo nos anos 40, 50, 60, absolutamente original. O Celso Furtado falava o seguinte: olha, ele falou isso em vários livros, mas numa entrevista que ele, pouco antes do final da vida, naquela revista de economia que o Bresser edita, a revista de economia política, a REP, ele diz o seguinte, nessa entrevista: usualmente, o crescimento econômico é tido como sinônimo de desenvolvimento. Mas o desenvolvimento é muito mais que o crescimento, porque o crescimento muitas vezes acarretou aumento da desigualdade, depredação ele não fala isso, mas eu que estou inferindo, depredação do meio ambiente, desigualdades regionais. Você crescer, isso não quer dizer necessariamente que o padrão de vida da sociedade tenha melhorado. O Peru, por exemplo, que o Ramon cita aqui, se eu pegar o Peru numa fase que eu me lembro que eu fui atrás ver na época, o Peru, entre 2002 e 2006, cresceu a taxa chinesa de 8% a 9% ao ano. Só que a atividade econômica principal do Peru é a atividade mineradora, é a economia extrativa, é uma economia que emprega pouca gente, que tem um efeito multiplicador na sociedade mínimo. Quer dizer, ele não espalha o desenvolvimento, então ele cresce 8, 9%, concentrando renda, concentrando. Isso não é desenvolvimento. Eu posso crescer 15% e não ter desenvolvimento. O Celso Furtado fala: o desenvolvimento só acontece quando acontece uma melhoria das condições de vida para as maiorias em padrão de investimento, medicina, investimento, saúde, investimento, educação, ou seja, quando existe uma elevação geral do padrão de vida. E ele completa numa outra oportunidade: isso jamais é feito pelo laissez-faire, isso jamais é feito pelo livre mercado. O desenvolvimento é uma marca essencial da intervenção do Estado na atividade econômica. Então, não existe desenvolvimento sem Estado. A gente fala, o papel do Estado no desenvolvimento é quase que uma redundância. A gente está repisando. O desenvolvimento só existe no Estado, indústria só existe no Estado, para voltar aqui à questão do projeto Nova Indústria Brasil.
Se a gente pega na história, em nenhuma situação em que houve desenvolvimento, em que houve industrialização, em que houve melhoria de vida, em que houve algum tipo de justiça social, isso foi feito sem intervenção do Estado. Sem intervenção do Estado, feito com intervenção do Estado, isso quer dizer o seguinte: a correlação de forças na montagem do poder do Estado teve um peso grande dos de baixo. Quando a gente fala, eu vou me referenciar aqui na palestra que eu gostei muito do professor Ramon, quando ele fala a social-democracia europeia, a social-democracia europeia representa um padrão de organização do Estado próprio do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, do que o Hobsbawm chama de 30 anos gloriosos, 1975, 1945, 1975, 1980. Em que o movimento sindical nos países da Europa Ocidental intervieram pesado nas políticas de Estado, com demandas colocadas na França, na Itália, na Inglaterra, mais tarde um pouco na Espanha, nos países nórdicos, o peso do movimento dos trabalhadores, dos partidos de esquerda, o medo que esses governos, que as classes dominantes europeias tinham. A União Soviética tinha vencido a Segunda Guerra Mundial, foi a União Soviética quem chegou a Berlim, o nazismo acaba, ele é derrotado na campanha de ampliação para o leste, na campanha dentro da Rússia, e a União Soviética sai com uma grande autoridade política, e os partidos comunistas, em especial o Partido Comunista Italiano, o Partido Comunista Francês e o Partido Comunista Grego, para não falar do Partido Trabalhista Britânico, ganham uma autoridade política junto à população muito grande, e o medo, o receio de que esses países pudessem vivenciar algum tipo de transformação social, ou revolucionária, ou chegada dos comunistas ao poder, do socialismo, pelas eleições, fez com que eles aceitassem fazer concessões que foram custos embutidos no funcionamento do Estado, o custo de um sistema de saúde universal, o custo de um sistema educacional público, um custo de um sistema de segurança eficiente, entre outros, de aposentadoria e tal, foi feito porque existiram condições políticas excepcionais em que os setores populares tiveram peso. Então, o Estado muda esse pacto social quando tem intervenção popular. Quando é que houve uma intervenção popular forte na Constituição do Estado brasileiro? Em 1988, na Constituição de 88, é a Constituição. Ela tem uma série de problemas. Ao mesmo tempo que ela tem o artigo 142, que permite que o setor militar fique sempre ameaçando dar um golpe, porque é um artigo ambíguo da tutela do poder moderador, essa Constituição estabeleceu uma série de direitos sociais e, em especial, ela reforça algo que já estava na Constituição de 1934, que é o piso da educação, a dedicação de um piso da receita corrente líquida dedicada à educação, que é de 15%, e a Constituição agrega a isso 18% da saúde, que permite a criação do SUS, que é, eu vou falar uma coisa chatíssima aqui, vocês que são novos, mas a gente que é mais de vida, a gente sabe o que era o Brasil antes do SUS, da expectativa de vida, como muda o SUS, o atendimento. Ah, mas o SUS é ruim. O SUS não é ruim, o SUS é subfinanciado. Não tem nenhuma experiência de nenhum país capitalista do mundo, eu não vou falar da União Soviética, que tinha um sistema de saúde, mas nenhum do tamanho do Brasil com um sistema de saúde como esse. Tem problema? Milhares, mas o SUS é uma revolução. Por isso que a proposta do Ministério da Fazenda atual de reduzir esses pisos tem que ser combatida com veemência. Então, se eu sintetizei aqui o que é Estado, o que é mercado, como é que o Estado intervém para garantir o desenvolvimento? Como é que o Estado intervém para garantir o crescimento da indústria? Desde o início, a gente pode ver isso. Eu vou pegar 3 exemplos muito rápidos. O primeiro exemplo são os Estados Unidos. É a potência econômica, a potência industrial por excelência do mundo. Como é que se constitui a indústria americana? A indústria americana só se constitui porque começa desde a independência, de pouco depois da independência, há uma intervenção do Estado
para proteger o mercado interno das importações predatórias. Vocês que fazem economia, vocês devem aprender uma coisa básica. É o relatório do Alexander Hamilton, que foi o primeiro-ministro da Fazenda dos Estados Unidos, estabelecendo um rígido protecionismo nos anos 1780 para impedir a entrada de maquinário que pudesse ser fabricado internamente, num quadro em que a Inglaterra começava a sua arrancada de desenvolvimento na primeira Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII. Então, o tear mecânico, vamos copiar o tear mecânico britânico, inglês, aqui dentro, e vamos produzir uma indústria compatível. A máquina a vapor, vamos, em vez de importar a máquina a vapor, vamos copiar, vamos fazer aqui. Os inventos da primeira Revolução Industrial são mais ou menos simples, se a gente olha hoje. Podiam ser feitos em oficina de fundo de quintal, mas ele dá musculatura para que o norte dos Estados Unidos, a região em volta de Nova York e Washington, conseguisse desenvolver uma indústria incipiente muito rapidamente, no início do século XIX, e começasse a usar o trabalho assalariado. E com o trabalho assalariado você cria nas 13 colônias, em algumas das 13 colônias, o mercado, o protecionismo faz com que isso seja possível, demanda para essa indústria. E o Estado vai dar subsídio para essa indústria e um subsídio indireto, que é o bloqueio fiscal, o bloqueio nas tarifas aduaneiras muito altas para bloquear a importação, e eu vou ter trabalho assalariado. O trabalho assalariado vai criar demanda, vai criar possibilidade de poder de compra, vai poder criar a possibilidade dessa indústria que vai produzir sapatos de início, roupas, facas, telhas, tijolo. A primeira fase da indústria, a indústria de bens de consumo ligeiros, ela vai crescer em cima do protecionismo. E esse protecionismo, o crescimento dos Estados Unidos para o oeste e para o sul, conquistando na guerra contra o México em 1844, vocês sabem, o México teve metade do seu território quase roubado pelos Estados Unidos, o Texas, a Califórnia, o Novo México, o Utah, foram incorporados a partir da guerra 1844-46. Quando os Estados Unidos fazem esse crescimento enorme, a ocupação das terras ao sul vai sendo feita por pioneiros que transformam suas terras e vão tomando dos índios, vão transformando em grandes propriedades, em grandes fazendas, em latifúndios, lá são as plantations, com uso intensivo de trabalho escravo. E a produção nos Estados Unidos é uma produção variada no sul, mas o produto principal é o algodão. E o algodão in natura. Você está produzindo, aquilo é o Brasil. Né? O Darcy Ribeiro, eu já falo a frase do Darcy Ribeiro, mas aquilo é o Brasil. Grande propriedade, concentração fundiária, trabalho escravo. E economia primária exportadora. Essa economia primária exportadora é um sucesso do ponto de vista das economias primárias exportadoras. E o sul dos Estados Unidos não quer o protecionismo alfandegário, não quer o protecionismo aduaneiro, porque para eles não querem ter problemas na entrada do algodão deles nos mercados europeus e não querem ter problemas para importar máquinas e equipamentos para beneficiar o seu algodão internamente. Eles não querem comprar as máquinas e equipamentos do norte, que são fabricados em pequena escala e não na alta produtividade da indústria britânica. Então eles preferem importar. E isso começa a criar um país com dois regimes aduaneiros, com dois regimes de importação e exportação. Quer dizer, isso é impossível. Imagine o Brasil com dois regimes aduaneiros. Ou você tem uma taxa liberada, de baixas taxas de importação, ou você tem uma tarifa protecionista. O norte tinha uma tarifa alta de importação e o sul uma tarifa baixíssima. Isso começa a criar uma dissonância no mercado interno, porque você começa a partir do sul a comercializar produtos importados de alta tecnologia para a época, para o norte, com importações predatórias para a indústria do norte. Secundariamente, mesmo que não houvesse tarifas aduaneiras muito altas, o problema da criação de um mercado consumidor, de um mercado interno de massas, esbarra no sul,
não só com a rarefeita ocupação do território, você tem grandes fazendas e uma população pequena, mas o trabalhador do Sul não tem salário. O trabalhador do Sul é um trabalhador cativo. O trabalhador do Sul é o escravo africano. O escravo é escravo africano ou descendentes. Isso é o segundo bloqueio para a expansão da indústria, para a expansão do desenvolvimento nos Estados Unidos. Como é que se resolve o desenvolvimento nos Estados Unidos? Com a clássica política de intervenção do Estado na economia, a guerra. A guerra do Norte contra o Sul, que é desatada pelo Sul, para impor o seu modelo de Estado, a guerra é uma guerra num país de 37 milhões de habitantes que mata 900 mil, vamos arredondar para 1 milhão e 40 mil, mata 1/40 da população dos Estados Unidos. Se você colocar isso no Brasil de hoje, que tem 200 milhões de habitantes, ou seja, 5 vezes o que era os Estados Unidos na época, eu vou multiplicar por 5 o número de mortes. É como se hoje no Brasil a gente tivesse uma guerra com 5 milhões de mortes. 5 milhões de mortes. A pandemia teve 700 mil mortes. A guerra civil dos Estados Unidos é uma marca, é uma chaga, é uma ferida na história americana. Ao mesmo tempo, é ela que possibilita o país dar o salto. Porque quando o Norte derrota o Sul, unifica-se o regime aduaneiro, liberta-se os escravos, unifica-se o regime de trabalho, a relação social fundamental, você passa a ter mercado interno, porque esse trabalhador do Sul tem que ser assalariado, e você estabelece o protecionismo. Aí você está com a musculatura, com o esqueleto do país pronto, e é conquistando esse atributo básico do desenvolvimento, que é o mercado interno, que eles dão um salto. Cada vez mais, quanto mais eu leio sobre a Guerra Civil Americana, eu verifico que ela é um evento histórico à altura da Revolução Francesa. Se a Revolução Francesa estabelece como parâmetros básicos do funcionamento do Estado, meu Deus, já foi 26 minutos, vou terminar em 4 e pouquinho, peraí. O mercado interno passa a ser um mecanismo de soberania e um mecanismo de democracia. Mas o mercado, eu falo tudo isso para contar o seguinte: esse mercado é a criação do Estado. Não é assim, o Estado interveio no mercado. Não, o mercado é criação. É criação, é parte do Estado. Por isso não tem sentido falar, precisamos passar tal investimento para o Estado, vamos vender a Sabesp para o mercado. Não, não. Você está vendendo a Sabesp para espertalhão. É outra coisa. Fala as coisas claras. Nós vamos vender o sistema elétrico para espertalhões italianos que vão fazer a Enel, vão subir a conta de luz, vão fornecer um péssimo serviço. Você não está privatizando coisa alguma. Está dando na mão de pica. Vamos dar para picareta? Vamos. Consenso nacional. Foi o que aconteceu nos anos 90. Dar para o mercado é você ter uma tarifa de energia elétrica que pagável, barato, suficiente, competitivo, suficiente, que possibilite o investimento. Então, a intervenção do Estado nos Estados Unidos foi essa. Eu vou dar esse salto para resumir, para não me alongar muito. Um entrave no Brasil para o desenvolvimento é o fato do sistema energético estar, em sua ampla maioria, nas mãos de picareta, ou seja, ter sido privatizado como está a Enel. Quer dizer, como é que você tinha a tarifa mais barata? O presidente Lula está correto quando vai ao exterior dizer que a nossa energia, a fonte é limpa. É real. É limpa, só que está nas mãos, vamos falar do mercado, gente, está na mão de picareta, que eleva o preço artificialmente. A refinaria de Mataripe, Landulfo Alves, na Bahia, que foi privatizada por um fundo árabe de investimento, pratica preços de refino acima do preço médio das refinarias nacionais, o que torna a economia do Nordeste de energia inviável. Por isso é que o presidente da Petrobras faz esforços para reestatizar. Qual é o problema? O problema é que ninguém investe no Brasil, não é porque nós não temos uma classe operária, trabalhadores capacitados, não temos cientistas, não temos dirigentes de empresas, formados em universidades públicas, economistas, técnicos variados, competentes. Não é por causa do custo do Brasil, que é o salário do trabalhador, que com a reforma trabalhista ficou muito baixo. É porque a energia, as comunicações ficaram carésimas, pouco competitivas em termos mundiais. A China, para instalar uma empresa de carro elétrico no Brasil, precisa de muito subsídio.
muito subsídio. Então, o exemplo dos Estados Unidos é claro. Eu vou falar dois outros exemplos muito rapidamente, que é o seguinte: o Brasil teve dois grandes planos de desenvolvimento, planos de industrialização. O primeiro foi... Gente, eu vou pedir para você, não vou pedir nem para a mesa, não quero passar acima da autoridade da mesa. Se eu posso falar, deu 30 minutos, mais 4 minutos. Posso falar? Podem falar não fico chateado. Seguinte, o primeiro é o seguinte: no Brasil, o Brasil quando cai a República Velha, a República do Café com Leite, o fazendão produtor de café, de cacau, de cana-de-açúcar, de minérios, que exportava tudo sem processamento industrial, tudo na base das commodities. No governo Vargas, no primeiro governo Vargas, em 1944, 45, o Vargas começa a investir na industrialização, na eletrificação do país, Volta Redonda, fábrica de aços planos, Vale do Rio Doce, para prospectar minérios no país. O segundo governo que vai fazer é a Petrobras, o segundo governo que vai fazer o CNPq, o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que nos anos 80 ganhou o ESC, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas o governo Vargas é um governo que dá aquilo que o Rosenstein, Rodin, economista, fala, o big push, o grande empurrão. O governo Vargas é isso. Mas existia um debate no governo Vargas, na Comissão de Assuntos Econômicos, entre um economista ultraliberal carioca chamado Eugênio Goudin, que viveu 100 anos, golpista de 64, assim, juros nas alturas, o Brasil tem que investir na sua vocação, onde tem suas vantagens comparativas, que é na agricultura. E o Roberto Simonsen, um empresário paulista, economista, industrialista, desenvolvimentista, defensor do protecionismo. O Simonsen, o governo Vargas pede e o Simonsen apresenta um projeto de desenvolvimento em 1944 à Comissão de Planejamento Econômico. Existia já congressos empresariais discutindo qual era o aporte que o governo teria que fazer para o desenvolvimento da indústria. O Simonsen recolhe algo que ele já estava pesquisando fazia tempo, ele era fundador da Escola de Sociologia e Política e tal, e apresenta um documento dizendo o seguinte: é preciso estabelecer o planejamento na economia brasileira. O Goudin fica, eu vou usar uma palavra antiga, apoplético. Apoplético é quando o sujeito fica descontrolado. Escreve um documento 3 vezes maior que o do Goudin, xingando ele. É um documento assim que muito ofensivo, chamando o Goudin de ignorante, o Simonsen de ignorante para baixo, se contrapondo e dizendo: não, o livre mercado vai estabelecer um lugar para o Brasil no mundo, que é na agricultura. Há uma réplica do Simonsen e uma tréplica do Goudin. Isso foi editado em livro. Quando eu fui pesquisador do IPEA, 15 anos atrás, eu reeditei esse livro, a gente fez um estudo sobre esses textos. Você baixa na rede, é precioso. É o maior debate, assim, às claras, do que são os projetos de desenvolvimento. Nunca mais houve um contraponto. São artigos de 60, 80, 100 páginas. Vale muito a pena ler, com história do desenvolvimento. A visão do Simonsen se impôs nos governos Getúlio, Juscelino e mesmo na ditadura. O terceiro momento, eu vou acabar logo com isso, 33 e 20, eu vou falar em um minuto, é o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que sempre que alguém fala, temos o Plano Nova Indústria Brasil, eu acho assim, todo mundo tem que ler o segundo PND. O segundo PND é um plano estabelecido pelo governo Geisel na ditadura. Ah, mas eu vou ler coisa da ditadura? Vai, porque vale a pena, porque é um plano complexo. É o plano mais acabado do desenvolvimento que a gente tem. O governo Geisel, assassino do Vladimir Herzog, arroz salarial, a gente sabe tudo, é uma ditadura. Mas o projeto de desenvolvimento feito pelo ministro do Planejamento, João Paulo Reis Veloso, é um primor. Não sei se o professor Ramon acha, mas eu... Porque é assim, ele não é um plano que vai falar: vamos estabelecer indústria, vamos financiar a indústria de São Paulo, do Mato Grosso. Não, vamos financiar tais e tais e tais ramos, a meta é crescer tanto, 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 precisa crescer a produção de cimento tanto, para fazer crescer a construção de hidrelétricas, infraestrutura de estradas, viadutos, precisam construir aeroportos, precisa dar condições dos aeroportos, das estradas serem ocupadas por automóveis, por aviões, por caminhões, por trens e tal, não sei o quê. Então a Petrobras tem que ter tantos investimentos. Da onde vai vir o dinheiro? Vamos injetar dinheiro no BNDES, vamos ter fundo de financiamento aqui, fundo de financiamento ali, a agricultura não vai ficar de fora, nós vamos fortalecer a Embrapa. Enfim,
O BNDES é um projeto de 160 páginas, que eu leio, sério mesmo, eu fico emocionado, porque eu falo, como é que se produz no Brasil um plano para a época, ele não é aplicável hoje, ele tem 50 anos. Mas assim, ele pega todas as áreas da economia e vai detalhando o que tem que ser feito, com meta, quanto tempo vai levar. Esse projeto começou e serviu para instalar a indústria de bens de capital no Brasil. Indústria de bens de capital, indústria pesada, a indústria de turbina de hidrelétrica, de torres de prospecção de petróleo, de vagões, de locomotivas, de trem e tal. O Brasil, até os anos 80, foi o único país do que hoje se chama Sul Global, não é um dos, é o único que completou as 3 etapas da indústria. A indústria de bens leves, que eu falava no início, bens, copo, sapato, telha, aquilo que eu falei. A indústria de bens de consumo duráveis, automóveis, linha branca, fogão, geladeira, eletroeletrônicos e tal. E a indústria de bens de capital. O PIB brasileiro cresceu 7 vezes entre 30 e 80. Para quem acha que o Brasil dá errado, precisa olhar para esse período áureo do desenvolvimento e ver que a gente precisa repetir isso. Eu não vou me alongar aqui, porque vai vou cansar vocês, mas dizer o seguinte, isso tudo se fez com firme intervenção do Estado. Eu vou falar uma coisa que o professor Ramon vai discordar de mim. O ministro Haddad fala que o desenvolvimento agora vai ter que ser feito com a iniciativa privada, é que vai tomar a iniciativa, vai ter que ser o agente de desenvolvimento. Aí, para responder, ele fala, não tem que ter dinheiro público, não tem que ter dinheiro público no Nova Indústria Brasil. Aí eu vou terminar com uma frase do Carlo Polanyi. No mesmo livro, A Grande Transformação, ele discutindo a economia do livre mercado do século XIX, ele fala o seguinte, em nenhum momento da história o mercado foi organizador da sociedade. Pensar que isso possa acontecer é uma arrematada utopia, ou seja, é impossível. E se acontecer, vai ser um descontrole para a atividade humana que vai comprometer a vida humana no planeta. Porque o livre mercado, agindo livre, é depredação do meio ambiente, superexploração de mão de obra, desastre de Mariana, desastre em Maceió, é o caos. É isso que o Milei quer na Argentina e é isso que eu acho que a gente tem que superar no Brasil. Obrigado, gente. Bom, queria primeiro agradecer novamente os professores por terem feito essas falas para a gente, o pessoal está presente. Agora eu abriria um intervalo para alguém fazer alguma pergunta. Tem algum comentário que vocês gostariam de fazer? Ou, por favor, Primeiramente, gostaria de agradecer os professores, foram excelentes apresentações. Eu sou estudante aqui da UFBC de Ciências Econômicas e Relações Internacionais e gostaria de perguntar em relação à intervenção estatal na economia. Como vocês veem a atuação do ministro Fernando Haddad em relação à austeridade fiscal, ancorada no novo arcabouço fiscal, e essa meta irreal do déficit zero, e quais serão essas consequências? Seria isso. mais alguém? Não? Bom dia, professores. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor Vanigoni e com respeito à questão do Estado como irradiador do desenvolvimento. A gente pode ver agora uma tendência global, por exemplo, com o presidente Biden e alguns países da Europa fazem investimentos pesados na indústria, vendo que ao longo desses tempos todos esses países tiveram uma reindustrialização. Desindustrialização, perdão. E essa é uma tendência para o Brasil, mesmo ainda tendo discursos a favor do neoliberalismo ainda presentes aqui? O que vocês acham? Como é que você chama? Reginaldo.
Michel. Michel? Isso. E eu vou ler a pergunta que eu montei ela agora, ela está um pouquinho longa. São duas perguntas em uma. Eu gostaria de principalmente ver a ideia do senhor professor Maningoni quanto a isso. Como que nós podemos imaginar um plano de desenvolvimento econômico nacional em que, em 2 pontos, para mim, são entraves para isso? O primeiro deles é um congresso que ele copta o orçamento disponível para investimento. Hoje a gente sabe que em torno, pelas emendas secretas e hoje as emendas de bancadas, 25% do valor disponível para investimento está indo para a mão de deputados, senadores, e isso acaba desestruturando um plano nacional pensado de início a fim, né? E quais seriam as atitudes que poderíamos tomar quando que nós não temos uma culpabilização desses congressistas quanto ao uso desse dinheiro que vai para os investimentos descentralizados para suas bases eleitorais, sem uma responsabilização do uso dessas verbas. A gente vê muitas obras paradas, né, e em detrimento dessa desestruturação do plano nacional. Seria isso. Aqui são duas, você falou do Congresso e elas acabam se complementando. Vamos lá? Eu vou responder aqui a primeira sobre o ministro Fernando Haddad. Eu queria que o professor Ramon respondesse primeiro, ele vai ficar bravo com a minha resposta, mas... Não, eu acho, primeiro, o ministro Fernando Haddad, eu tenho o maior respeito, eu conheço ele, uma figura que eu não tenho inatacável, muito diferente de muitos ministros da Fazenda passados que usaram o cargo para enriquecer e tal. Não, um professor, uma obra importante aí escrita, foi um bom prefeito de São Paulo, foi um bom ministro da Educação, um ministro importante. Aliás, a UFABC não foi inaugurada no período dele, mas na expansão. A UFABC é de 2005, anterior a ele, mas foi no período dele que a universidade teve uma grande expansão. Então, nada contra a atividade pública do ministro Fernando Haddad. Mas o arcabouço fiscal é uma medida, para mim, inexplicável quando você sai de... Pensando aqui, o governo Lula começou no 1º de janeiro de 2023. O Brasil está em ajuste fiscal desde 1º de janeiro de 2011. O primeiro governo Dilma começa com um corte de 150 bilhões de reais a preço da época, logo depois da crise de 2008. Quando, na crise de 2008, o segundo governo Lula foi o melhor dos governos do PT, em que o Guido Mantega foi o ministro da Fazenda, acho que foi o melhor ministro da Fazenda desse período, que a gente teve, por causa da crise, uma expansão do investimento, do gasto fiscal, se vocês querem. As pessoas acham que gasto é feio, que investimento é limpinho. Mas que possibilitou o Brasil sair quase ileso da crise de 2008. Aquilo que o Lula falava, a crise de 2008 é um tsunami no mundo, mas vai ser uma maravilha no Brasil, é verdade. O PIB caiu em 2009, eu não lembro exatamente quanto, mas ele cresce 10% em 2010. Ele não me lembro exatamente, o Ramon, você lembra quanto caiu em 2009? Mas foi uma queda de 4%, 5%, foi uma queda pesada. Hã? Foi uma queda, mas não foi uma... Foi a época da capa da Economist, do Brasil, na época da crise de 2010. E a imprensa começa a fazer uma grita do sistema financeiro de que essa expansão do gasto iria resultar num descontrole inflacionário, faz um terrorismo danado. E a Dilma começa o segundo, com o mesmo Guido Mantega, com um freio de mão puxado. A atividade econômica na Dilma ainda continua alta, tem no primeiro e segundo ano o Brasil cresce 3%, o que é, porque 10% a gente tem que ver a base de comparação, ele não cresceu 10% em relação
ao que vinha crescendo. O Brasil teve um mergulho no PIB e ele cresce e repõe o que tinha 2 anos antes. Então ele deve ter crescido 4%, 3,5%, 4% em termos reais em relação a 2008. Em 2011 ele cresce 3,5%, é um índice bastante alto. E ela faz, encostada na parede por esse terror econômico, e aí começa um ajuste fiscal. E esse ajuste fiscal se acentua quando o Levy entra no Ministério em 2015. O Temer é o governo do teto de gastos e o Bolsonaro é o mandato do Paulo Guedes, é o mandato da fila do osso, é o mandato do desastre. Embora o Bolsonaro tenha feito no último ano uma injeção de divisas, de dinheiro na economia, os seus gastos aí eleitoreiros, que sustentaram a atividade econômica. O Bolsonaro furou o teto 2 vezes, por causa das vacinas, era preciso fazer aquele investimento para que a atividade econômica não despencasse. Mas o governo Lula tinha tudo para fazer uma política fiscal mais frouxa. Não tinha porquê. E é bem possível que até o Centrão topasse. O país estava numa situação muito ruim. Em 2023, a gente teve um impulso da PEC da transição que o Lula negociou no Congresso antes de se eleger, que colocou alguma coisa em torno de 150 bilhões de dólares na economia, e que possibilita o aumento do Bolsa Família, do salário mínimo, dos investimentos gerais do país. E a gente tem esse impulso dos gastos eleitoreiros do Bolsonaro, que mal ou bem botaram dinheiro na economia, e teve uma super safra no primeiro semestre de 2023, então a atividade econômica foi muito, muito importante. Eu não entendo por que o ministro Fernando Haddad faz uma regra fiscal tão apertada, que fala o seguinte: o investimento público vai ser entre 0,6% e 1,5% do PIB, e o gasto público vai ser de 70% da receita corrente líquida, ou seja, o gasto público vai ser menor do que a arrecadação, mesmo que aumente os impostos, como ele está desesperado agora para a carga tributária sustentar o déficit zero. Esse dinheiro dos impostos não vem para o desenvolvimento, ele vem para cumprir a regra do déficit zero. Então, eu acho inexplicável. O André Singer, que já esteve fazendo palestra aqui, acho que é o melhor cientista social brasileiro, político brasileiro hoje, ele foi porta-voz do Lula no primeiro mandato, foi da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. É alguém de dentro do PT, é alguém de confiança. E o André, é curioso, ele não escreve nas redes sociais, ele escreve muito pouco, teve artigos e livros. Ele tem um livro que vocês devem conhecer, Os Sentidos do Lulismo, de 2008, e tem um de 2016, é o Lulismo em Crise. São muito estudados, muito pensados os trabalhos dele. Ele fala nessa entrevista algo que economistas de esquerda já estavam falando. Se for mantida a meta do déficit zero e o arcabouço, o governo pode ter uma queda da atividade econômica, uma perda da sensação de melhoria que a gente teve no primeiro ano de governo, com resultados eleitorais muito danosos do governo. Você pode perder as eleições. Então, eu acho que o déficit zero é uma medida que não se justifica. O Milei conseguiu o déficit zero agora, não sei se vocês viram. O Milei atingiu o déficit zero em 2 meses. Como? Elevando a pobreza na gente de 40% para 57%. Assim até eu. Dá para fazer superávit de 10%. Mata a população de fome, derruba os investimentos em saúde e educação, pega esse dinheiro e regula as contas públicas. Então, essa obsessão para mim é muito artificial. Vou rápido agora, Michel. O plano de desenvolvimento com esse Congresso. Claro que isso é um problema, Michel. Agora, tem que ver evidente, aí é muito difícil ter o que fazer, porque esse Congresso é extremamente conservador, o Arthur Lira, o Centrão, tem uma proeminência danada. Eu acho que existe maneira de você fazer, sem um arcabouço fiscal, com um arcabouço mais frouxo, você conseguiria fazer mesmo, porque isso é 50 bilhões de reais. É dinheiro, mas você pode aumentar o gasto público, poderia o BNDES se capacitar mais, botar dinheiro público para investimento. Não vou detalhar, o professor Ramon ou pode detalhar ou pode me detonar, mas agora, eu quero ver a ironia da coisa. O Congresso, que o presidente Lula, que o ministro Haddad estão lá
ficam lá conversando, conversações para aprovar o déficit zero. Quando chega nos gastos do Congresso, o Congresso é keynesiano, é expansionista, eles querem mais gasto público. Só que para eles, né? Eles não são austeridade, eles não querem austeridade nenhuma, eles querem expansão. Então o que mostra é o seguinte: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eles estão gastando, o problema não é ser um gasto público, o problema é ser um gasto sem planejamento. É o gasto que vai para uma rua de uma cidade no interior do Maranhão. É o gasto que, tudo bem, vai para uma escola não sei aonde, mas não tem um plano de conjunto. Quando o Lira fala que ele quer o Ministério da Saúde, não é para melhorar a saúde, ele quer um ministério com muita verba. Eu vou construir hospital na minha base, não vou construir na sua. Então você não tem um plano nacional, é impossível fazer um plano nacional de desenvolvimento com a fragmentação na ordenação dos gastos. É isso. Por favor, é um prazer estar com o professor. Não, é só o seguinte, existe uma... eu acho que o Biden, no início do seu governo, traçou um plano de desenvolvimento, que era investimento de 4 trilhões de dólares em 4 anos, que lembrava muito o New Deal do Roosevelt. Isso foi cortado muito pelo Congresso, acho que acabou em menos de 2 trilhões de dólares, mas existe um fenômeno de industrialização nos Estados Unidos. Na Alemanha, os dados estão aí, a imprensa está falando todo dia. O Japão entra em recessão, mas a Alemanha tem uma retração muito forte da indústria. Claro, a indústria migra para o leste asiático, mas também você tem desincentivos, mesmo nos países centrais, desincentivo à indústria. Mas não vou prolongar, não, deixar para o Ramon. Perfeito, é sempre um prazer ouvir o professor Maringoni, mesmo que... Não, o que eu digo é o seguinte, tá? Eu vou só comentar, são duas vertentes, tá? De um lado, é verdade que a política, déficit zero, tal, é um horror, tá? Nós, em realidade, tínhamos uma muito pior, tá? Então, a pergunta aí sai um pouco da área de economia, é uma questão muito mais de política, tá? O que você pode fazer, tá? Com a composição atual dos poderes reais, tá? Ou seja, digamos, aqui já te brinquei uma vez com o professor Maringoni, assim, uma polêmica assim, de redes sociais, né? Que eu falei com ele, não, entendo completamente sua crítica, né? Dado que o Lula teve 70% dos votos e tem 55% do Congresso, absurdo que não faça o que você sugere. Falei, claro, Lula não teve 70% dos votos, nem 55% do Congresso. Se tivesse, seria absurdo defender o que defende hoje, tá? Quando você tem 20% do Congresso realmente com você, tá? Sei lá, você tem uma expressão que não é muito de nossa cultura, porque a gente não faz isso, mas que eu acho, peguei assim dos estadunidenses, coisa de país frio, né? Que é patinar em gelo fino, certo? Né? Skating in thin ice, certo? Então você vai tentando patinar e de repente, tchapum, né? Você tenta fazer o que pode, né? E a segunda coisa, só para não me alongar, que não esqueçam que uma coisa a gente deveria talvez estudar mais em nosso curso em geral na economia, que economia é uma coisa em grande medida performática, tá? Se eu digo, se eu sou um cara, um Faria Limer, tá? Plenamente convicto de que o déficit zero é fundamental, certo? E eu tenho poder, se por exemplo, de fazer investimento, tá? E digo, não, como vai ter déficit 0,5%, um horror total, eu deixo de fazer os investimentos, tá? Então, veja, a minha teoria, tá? Tem consequências práticas, tá? Ou seja, portanto, isso que chama, não sou eu quem chama,
essa dimensão performática da economia. Tá? As coisas dependem do que eu dizer, tá? Dependem do que eu dizer e do que eu fizer. Então, a gente não pode negar que tem um domínio de uma teoria econômica na qual acredita, honestamente, assim, fora sacanagem também, mas que acho que honestamente acreditam boa parte das pessoas, digamos, das elites econômicas do país, tá? Que realmente estão convictas de que a presença do Estado e que o BNDES e que o déficit está todo um horror, tá? E se eles veem esses sinais, eles tiram o pé, digamos, do acelerador. Em que medida isso é fundamental? Veja, de novo, se você tivesse um congresso, então, digamos, se o setor privado fica com esse medo, tá? A esperança seria que, como foi no primeiro governo, no segundo governo do Lula, então o Estado faz o papel indutor e uma vez que o Estado sai na frente, aí o setor privado pode se convencer, apesar de sua teoria, tal, que tem oportunidade de investimento. Mas se você, digamos, se politicamente você não está em condições de que o Estado seja o indutor do investimento, o papel performático do setor privado, das teorias que dominam hoje o setor privado, passa a ser muito importante. Tá? Então, seria a minha interpretação, com a qual estive moderadamente em desacordo com o professor Maringoni, mas foi o sangue não chegará ao rio. Tá? Bom, agradecer pelas respostas, agradecer ao pessoal que veio com as perguntas. E aí agora, para finalizar, a gente vai fazer só um rápido sorteio dos livros, para todos que estão aqui presentes. E aí depois só pedir para depois os professores ficarem para a gente